noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Recebam nosso abraço fraterno. E convido os irmãos para a gente fazer a nossa prece de abertura dessa etapa do trabalho. Pois os primeiros já começaram o atendimento, o estudo, o grupo de estudo estava transcorrendo desde as 19 horas. Então, dando continuidade nos trabalhos da casa, convido a todos a se colocar numa posição bem confortável. Sentar, cruzar os braços, cruzar as pernas, ficar bem tranquilo. E convido também para fechar nossos olhos. Sentir a presença do Cristo, que já se faz nesse ambiente. Em nossos corações, sentimos pulsar as boas energias que nessa casa se encontram. Amado Mestre, gratidão pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa noite. Nos oportunizarmos de tomarmos a decisão de estarmos aqui em busca do nosso melhoramento, fazendo com que a cada passo que damos nessa caminhada seja em teu caminho. Gratos, amado Mestre, pela nossa saúde, de todos os nossos familiares e realmente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que possamos estar bem receptivos para a explanação dessa noite, que com certeza trará bons ensinamentos e reflexões, e com essa receptividade possamos absorver os melhores ensinamentos para sermos daqui mais leves, mais tranquilos, para colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que os bons espíritos auxiliem a irmã Flávia, que fará a condução da explanação dessa noite, intuam e auxiliem, que as palavras nos tragam bons ensinamentos, e bem tranquilos, receptivos a elas, possamos nos fortalecer e encontrar aqui o que realmente estamos buscando. Amado Mestre, obrigado pela tua presença em nossos corações. Aos bons espíritos que já se encontram, que conduzem os trabalhos dessa noite, gratidão e que tenhamos uma ótima explanação. Que assim seja. Agora todo mundo ouve bem? Então, hoje vamos falar de Jesus. Eu trouxe esse tema porque, por mais que o Espiritismo comemore a Páscoa, mas é o momento de nós refletirmos sobre a Páscoa, sobre Jesus. E porque tem muita gente que só busca Jesus e saber que é para de Deus, principalmente nesses momentos que são de celebração, ou Natal, ou eventos assim. E qual é o motivo de Jesus ter vindo na Terra? O que Jesus veio fazer aqui? Qual foi o legado que ele deixou para nós? Todo mundo sabe que Jesus é o nosso modelo. E o modelo significa, é um padrão que todos nós devemos imitar. É o nosso comportamento e caráter. Então Jesus nos deu esse modelo, que é a vivência dele e a sua conduta. Nós também consideramos, na doutrina espírita, e nós, como os cristãos, consideramos Jesus o nosso guia, que significa a pessoa que conduz o caminho. Jesus nos encaminha para a verdade e para a salvação, o caminho que devemos seguir. Então, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Essas imagens, se vocês não assistiram ainda ou tiveram o privilégio de assistir o The Chosen, que é uma
acontecendo na Netflix. Se vocês puderem, conta totalmente a história de Jesus, sem rótulo, sem religião, e sim a simplicidade e a vivência de Jesus. Quem tiver o privilégio e tiver essa oportunidade, eu acredito que seria muito importante até para a gente que está estudando sobre o Espiritismo e se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito que seria bem interessante se vocês pudessem ter esse acesso. Porque é muito importante, é muito... Depois que tu começa a ler o Evangelho, tu vê as imagens ali, tu começa a entender melhor o que tu está lendo e estudando. E fica mais fácil de compreensão. Ali Jesus está mostrando um dos sermões que ele fez, que foi o Sermão da Montanha. E que Jesus trouxe nesse sermão toda a base do entendimento dele. Jesus não teve somente um sermão, não foram muitos também, foram 7 no total, mas esse foi o mais importante, porque ele trouxe todos os ensinamentos do que ele queria trazer para nós. Dizendo das bem-aventuranças, que ele já leu o Evangelho, tem todas ali, aprofundamento dos mandamentos, porque ele disse que ele não veio destruir a lei de Moisés, e sim veio executá-la. Ele ensinou a gente a amar os nossos inimigos e viver como sal da terra. A importância da fé e da obediência. Jesus foi aquele irmão que nos deu o exemplo de como nos comportar, não fez nada de mal a ninguém, sofreu muito mais que todos nós, e mesmo assim jamais deixou que o amor, que a bondade, que o perdão fosse nosso legado maior. E o Sermão da Montanha enfatiza isso, e é uma coisa muito importante, porque Jesus foi o primeiro que mostrou que Deus é bom, é justo e amoroso. Porque antigamente, na época de Moisés e na época de antigamente, se falava muito num Deus carrasco, num Deus que era de acordo à época. Mas Jesus veio nos ensinar Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Veio mostrar um Pai bom, um Pai amoroso, que está sempre conosco em todos os momentos. Nisso veio o livro dos Espíritos, que foi codificado no dia 18 de março de 1857. E ele foi considerado o ponto de partida do Espiritismo. O livro dos Espíritos, ele é baseado em quatro partes do livro dos Espíritos. A primeira parte é das causas primárias, que fala sobre Deus. A segunda parte fala sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, onde a gente vai. A terceira fala sobre as leis morais, nossas atividades, o que fazemos de bem, o que deixamos de fazer. E a quarta parte, da consolação e da esperança. O que eu quis trazer no livro dos Espíritos como a parte ali do Sermão da Montanha? É que Jesus trouxe todos esses ensinamentos no Sermão da Montanha. Ele disse que o reino de Deus tem a humildade, tem a justiça, tem a verdadeira felicidade. E o livro dos Espíritos veio trazer de novo a vivência de Jesus, colocando em nós aquela esperança de sermos pessoas e criaturas melhores. Porque Jesus disse que ele não iria ficar ali para sempre e que iria mandar um Consolador para nós. E o que é esse Consolador, meus irmãos? O Consolador é o Espírito da verdade, que a doutrina espírita veio esclarecer e tirar a venda dos nossos olhos e nos mostrar que a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é o livro dos Espíritos. E ela veio ainda mais manter os ensinamentos
aprendemos a seguir Ele. E o que significa seguir Jesus? Significa ter o nosso guia modelo, a vivência dele, fazendo com que os exemplos dele nós colocamos nas nossas atitudes no nosso dia a dia. E como seguir Jesus? Ter fé em Jesus Cristo. É crer que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso guia e modelo. Ele é, sim, o nosso roteiro, o que a gente tem que fazer. Como seguir Jesus? Renunciar a si mesmo, abandonar as nossas vontades, os nossos interesses, que muitas vezes é egoísta, e seguir. Porque no próprio Chosen, né, quero frisar muito, mas aqui é muito interessante. Quando eu assisti, eu percebi o quanto ali está a verdadeira essência de Jesus. Quando ele estende a mão e pede para a gente seguir, abandona tudo e segue. A gente não consegue abandonar tudo para vir na casa do Espírito. A gente não consegue abandonar tudo e fazer alguma coisa por algum irmão. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que limpar isso, tenho que fazer aquilo. Mas será que não é o momento de nós renunciar, abandonar tudo e procurar Jesus? Viver de acordo com os seus ensinamentos. Aplicar os ensinamentos do Evangelho todos os dias da nossa vida, com qualquer atitude, seja com sorriso, com um abraço. Se alguém for mal educado com a gente, tentar manter a paz, contar até essa possível, mudar, fazer a diferença, porque, como ele pediu, que nós sejamos o tempero, o sal da terra, que nós possamos fazer a diferença no nosso mundo. Perseverar, não desistir de Jesus, mesmo nas nossas dificuldades. Todos nós, podem levantar a mão quem tem dificuldade na vida, ou tanto financeira, tanto amorosa, tanto familiar, todos nós temos problemas. E é nesses momentos que Jesus está aí conosco, nos dando todo o suporte. É nesses momentos que Ele vai sempre estar ali, nos segurando, nos dizendo: segue, meu filho. Continua frequentando a casa espírita, continua aprendendo, continua te fortalecendo, porque eu te quero comigo. Fazendo com que nós tornamos discípulos dele. Porque quando Ele estava conosco na terra, Ele pediu, reuniu 12 discípulos, só que nenhum dos discípulos eram perfeitos. Todos tinham suas dificuldades e suas imperfeições. Nós podemos ser os discípulos de Jesus. Por que nós não podemos fazer isso? Ser isso porque Ele quer de nós. Porque se nós nos tornarmos discípulos de Jesus, nós vamos conseguir evoluir e ter o nosso crescimento espiritual. Que é isso que nós todos queremos aqui, é a evolução do nosso espírito. Amar a Deus e ao próximo. A gente sempre bate nessa tecla, mas a gente não consegue ainda amar o nosso próximo. Nem a nós mesmos, muitas vezes. Esquecemos de nós, esquecemos de seguir, mas é importante que nós amemos os nossos irmãos, independente de como for, porque todos nós somos filhos de Deus. Pode ser que aquela atitude, aquela pessoa tenha uma ideia diferente, nós devemos ser irmãos. Nós devemos aprender com as dificuldades e as diferenças de todos. Compartilhar o amor de Jesus com os outros, ser uma luz no mundo, como Jesus nos ensinou. E sempre aquele que se ilumina, ilumina o outro.
Então não tem momento de se iluminar. O que significa se iluminar? Fazer esse amor que vocês carregam dentro de si, transbordar, e fazendo com que vocês compartilhem ainda mais para o outro, fazendo com que essa energia transforme em uma energia de luz e de amor. É uma reflexão meio curtinha, mas eu acredito que tenha bastante entendimento, que não é fácil seguir Jesus, mas é necessário para a nossa evolução. E Ele sempre estará de braços estendidos para nós, pedindo para que sigamos. Vamos seguir Jesus, irmãos, que esse é o caminho. Convido então novamente, irmãos, vamos posicionarmos com a frente, fazer a nossa prece de encerramento. Deus de infinita bondade, amado Mestre Jesus, gratidão. Gratidão pela oportunidade de ouvirmos essa reflexão que nos traz a realidade para o nosso dia, sabendo que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa decisão que nos permite tomarmos e seguirmos o teu caminho, amado Mestre, depende de cada um de nós. Largar tudo e seguir o teu caminho, cabe a nós decidir. Dedicar um tempo para seguir e servir é uma decisão que cabe a nós. E todas as opções o Senhor nos dá. O nosso livre-arbítrio nos conduz ao caminho ao qual queremos seguir. Que com essa reflexão saibamos discernir as verdadeiras opções que temos à nossa frente. Que saibamos ser os bem-aventurados que herdarão a terra. Que daqui possamos decidir qual caminho seguir. Que sejamos tocados pela tua presença em nosso coração, amado Mestre. Que possamos entender o recado que foi dado e seguir sem medo um caminho ao qual todos nós devemos aderir. Gratidão aos bons espíritos que nos amparam e nos protegem. Gratidão a nossos mentores que nos intuem e nos conduzem. Que sempre possamos estar bem receptivos a todas as nossas intuições que através dele chegam até nós. Que daqui consigamos sair melhor do que quando chegamos. O entendimento de que esse é o caminho. Que daqui possamos levar as boas energias ao nosso lar, aos irmãos que aqui não puderam se fazer presente. Que nós sejamos a luz. Que nós sejamos a boa palavra de acolhimento, de amparo e proteção aos demais. Que nós possamos seguir Jesus